Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Hoje, meus amigos, é dia 8 de julho de 2024. Já estamos no segundo semestre do ano. Daqui a pouco estamos aí cantando parabéns para Jesus, né? Nós vamos cantar para ele todos os dias, agradecer muito essa proteção desse nosso irmão maior, nosso mestre querido, né? E, como é de costume, né, meus amigos? Eu sou a Tânia, para quem ainda não me conhece, e no início do nosso evangelho online, esse evangelho, ele faz parte do Centro Espírita Esperança e Fé. Nós somos a parte virtual do centro, né? E como é de costume, sempre nós iniciamos com uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, né? E é a nossa amiga Solange que faz para nós. Solange, seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite a todos. Obrigada, Boa noite, Tânia. querida. Ganhar. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Jesus. Marcos, capítulo 8, versículo 36. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação, nesse sentido, provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fins se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova enquanto é tempo a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que não te pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. O livro Caminho, Verdade e Vida, lição 58, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito bem. Obrigada, Solange. Nada. Então vamos lá, né, meus amigos? Vamos para a nossa oração inicial. Hoje nós vamos fazer uma oração do livro Os Mensageiros. Lá no finalzinho desse livro, o Aniceto, ele faz uma oração, que é a seguinte: Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiastes. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dai-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos.
Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos diretos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dai-nos o teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Obreiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sê indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil. Abre nossos olhos e mostra-nos a estrada de teu reino. E assim, querido Mestre Jesus, rogamos também o amparo, a proteção para todos os amigos aqui da nossa janelinha, né, que estão conosco na nossa janelinha virtual, aos nossos amigos que nos assistirão posteriormente, a nossa querida amiga que irá fazer o estudo da noite, que todos possam ser abençoados, amparados, Mestre querido, e nos ajude a caminhar sempre para frente e para o alto. E assim pedimos a sua permissão para começarmos a nossa reunião desta noite. Gratidão, Senhor. E antes de a gente convidar a nossa amiga da noite, né, que vai fazer o estudo, vou chamar a nossa amiga Odília, que vai fazer para nós uma leitura hoje do Livro dos Espíritos. Odília, querida, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Vamos lá. Adoração. Adoração. Deus prefere os homens que adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sobre as que se exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com o outrem, ou ambicioso de bens deste mundo. Deus, que tudo vê, dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem e ignorante que vive no deserto, e como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, vos derruba, perdoá-lo-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-eis. E com razão. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntardes se mais agrada a Deus ser adorado no idioma do que no outro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chega os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Allan Kardec, Lei de Adoração, Q 654, questão 654.
Vamos agora, então, né, depois dessas leituras, convidar a nossa amiga que irá fazer o estudo para nós. É um estudo assim para a gente refletir, né? Lei de adoração. Será que adianta a gente ficar adorando aí, de joelho, né? Só contemplando, esquecendo de trabalhar, né? E para isso, nós vamos convidar a nossa amiga querida, né? Analice. Ela, assim, ela aparece aqui nas férias, porque ela trabalha à noite, né, meus amigos? Então, como professora, então a gente convida ela nas férias para vir aqui fazer um estudo para nós. E hoje ela vai fazer um estudo sobre a lei de adoração. Annalise, querida, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite, todo mundo. Boa noite, pessoal. Nós que agradecemos se você ter aceito o nosso convite, né? Esse tema se tornou um tema caro para mim nos últimos dias, e quando nós conversamos, foi a primeira coisa que veio à minha mente, porque eu tenho sentido em mim, mas também tenho observado ao redor, que a nossa agitação está cada vez maior no mundo, nós estamos nos ouvindo cada vez menos, nós estamos nos olhando nos olhos cada vez menos, né? Eu sinto essa correria, essa ansiedade na maior parte das pessoas no dia a dia. E aí, primeiro que isso não faz o menor sentido, e a nossa vida também vai se esvaziando de sentido, os nossos relacionamentos, né? A fraternidade que alimenta o nosso, né? O nosso espírito mesmo vai se esvaziando, porque temos sempre alguma coisa para entregar, alguém para buscar, alguma coisa para fazer. E aí no interior dessas coisas, bom, se não me relaciono bem com quem está do meu lado, no trabalho, no trânsito e tal, como é que está a minha relação com Deus? Né? Será que a gente está se perguntando se a nossa prece está apressada, se ela está profunda, se ela está... E se os nossos rumos, se os nossos ritmos de vida, de trabalho, de conexão, né? Muitas informações. Depois da pandemia, por exemplo, a gente encontrou uma grande quantidade de palestras maravilhosas, livros online acessíveis, né? Então, será que também nós não estamos passando por um momento de acelerar também na busca pela informação, mesmo pela informação edificante, né? Mesmo, eu vou ver essa palestra, mas vou ver também aquela, e nos dedicamos menos tempo por conta disso para mergulhar no nosso interior, para olhar dentro da gente mesmo, para conversar com Deus, para sentir sua presença, para agradecer com profundidade, para amar com profundidade, né? Então, essas questões, elas bateram em mim pessoalmente, mas também na conversa com colegas, na observação do meu entorno. E paralelamente a isso, houve uma experiência muito bacana que eu comecei a ter, quero compartilhar com vocês, é provável que mais pessoas que compartilhem dela, que foi assistir a série The Chosen. Em muitos aspectos, essa série mexeu comigo e mexe comigo ainda, mas uma coisa que ela me despertou, são momentos em que aqueles jovens, né, todos, param para fazer a sua oração. No momento de angústia, eles se abraçam e sempre me parece uma prece intensa. No momento que estão à mesa, antes da refeição, eles fazem a prece. E aí eu comecei a me dar conta de que eu estou fazendo preces apressadas e menos frequentes, né? E aí, por essa razão, eu compartilhei essa minha primeira experiência com vocês, para suscitar essa reflexão em vocês, né? De repente aqui, não, vocês não compartilham disso, estão tranquilos com seus momentos de prece. Mas, se alguém compartilhar, vamos juntos agora, e mesmo quem não compartilha, né? Vamos juntos rever um pouquinho essas questões e tentar nos sentir, e tentar pensar em caminhos, porque sim, as preces são muito necessárias, né? Muito importantes, elas estão entre as leis naturais, né? Elas nascem ali das leis naturais. E
nós não podemos nos perder. E como é que nós vamos encontrar caminhos para não deixar que o cotidiano nos arraste, né? E eu estou falando não do rito ou do hábito, né? De fazer a prece quando acorda, fazer a prece na hora que vai dormir, mas eu estou falando da intensidade e da entrega, né? Qual é o nosso nível de entrega hoje? Será que estamos conseguindo ter essa entrega hoje? Então, são algumas questões para a gente ir refletindo e sentindo isso ao longo desse nosso encontro. Eu vou compartilhar uma telinha em que eu coloquei algumas questões, deixa eu ver como é que ela está aparecendo para vocês. Certo, eu vou abrir aqui, deixa eu ver se ela fica melhor. E nós vamos conversando um pouquinho sobre isso, né? Sobre a real necessidade, né? A Tânia falou agora mesmo. Será que nós devemos né, ficar num processo contemplativo, né? E em adoração? Será que isso faz sentido? E a gente já percebeu que as melhores orações na prática mesmo, né? Acontecem enquanto as mãos estão ocupadas também, né? Então é importante a gente lembrar disso, né? É preciso fazer, estamos aqui para estar com os outros em trabalhos constantes, junto dos nossos, né? Daquelas pessoas que são fáceis demais para nós, que delícia recebê-las, e daquelas pessoas que, de uma forma muito precisa, mexem conosco e nos causam dificuldades, né? Com todas elas, nós precisamos trabalhar. Então, nós não podemos ficar numa posição contemplativa, porque nós usaríamos todos esses recursos que temos à nossa volta sem produzir nada, né? Por ninguém. Mas, hoje está simples? Acho que não. Temos muitos desafios? Nós, mais velhos, temos alguns. Os mais jovens, as crianças, eu tenho a impressão de que tem mais desafios que a gente para encontrar essa condição de cumprir a lei de adoração, né? De nortear a nossa vida também por ela. Eu vou explicar um pouquinho por que eu acho isso. Então, antes de a gente começar, vamos refletir um pouquinho. Eu coloquei só algumas das questões, não coloquei todas, mas eu coloquei algumas. Primeiro, quando falamos de adoração, lei da adoração, como é que isso está lá no Livro dos Espíritos? Como é que nós podemos compreender isso, né? Em que consiste essa lei? Trata-se do quê? O que é a lei de adoração? E aí, na resposta, nós obtemos que consiste na elevação do nosso pensamento a Deus, e deste pela adoração, que aí vamos nos aproximar pela adoração, a alma, né, de Deus. Que bom, né? Então, vamos nos aproximar, vamos fazer a prece. Tem algum obstáculo, será? Será que a gente encontra dificuldade para fazer isso? Mas vamos só pensando. Na questão 650, a gente tem uma coisa que eu acho curiosa. Origina-se de um sentimento inato à adoração ou é fruto de ensino? Como nem todo mundo, a gente observando a nossa volta, né? Nem todos nós conseguimos naturalmente ter uma conexão com Deus, falar com profundidade numa prece, a impressão que isso é um produto social, né? Que a gente vai aprender isso devagarinho. Mas não, a resposta que nós obtemos é que é um sentimento inato. Que às vezes temos ali, frequentemente, para quem não é despertado, quem de nós não se desperta nos momentos tranquilos, no momento de grande aflição, ele grita, né? É um sentimento que vai fazer a gente falar, me proteja, Deus, porque nós temos essa consciência de que há uma força superior que nos protege, que nos ampara, que cuida de nós o tempo todo, né? Da qual fazemos parte. Então, isso está dentro de nós, né? E aí, e nós temos também a consciência da nossa vulnerabilidade. Todo o tempo? Não. Muitas vezes nós nos iludimos tanto que perdemos temporariamente essa consciência. E às vezes a dor nos chega até para despertar, né? A nossa consciência para aquilo que somos e para aquilo principalmente que estamos para fazer aqui, né? Então nós precisamos nos conhecer para fazer o que viemos fazer aqui. Então, e essa consciência da nossa vulnerabilidade, da nossa fraqueza, nos faz nos curvar diante de Deus, que é aquele a quem recorremos, porque sabemos que é quem pode nos cuidar, nos proteger.
E aí, poderá se considerar a lei natural como fonte originária da lei da adoração? Então, a lei da adoração nasce ali da lei natural? E a resposta é que sim, que ela está na lei natural, porque ela resulta de um sentimento inato, a gente nasce com esse sentimento de adoração. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Então, todas as pessoas do planeta têm esse impulso, têm esse sentimento. As manifestações são diferentes de acordo com cada cultura, de cada lugar, em cada tempo, mas ela existe em todas as pessoas, né? Então, até aqui a gente está só se aproximando dessa ideia, e eu só fiz um recorte do nosso contato, né? Nem abordei as outras questões, mas da nossa predisposição, desse sentimento que é inato, e da nossa prática a partir disso, né? De adoração a Deus. A adoração individual será preferível à adoração em comum? Eu gostei de trazer essa questão, porque existe uma força muito grande quando nós estamos em grupo, né? Existe uma força que se desdobra, que é capaz de mobilizar grandes transformações quando estamos em grupo. Mas é que preciso que a gente sempre saiba, e é outro desafio, né? Que é necessário ter comunhão de pensamentos, não quantidade de pessoas repetindo as mesmas palavras, né? Mesmo que estejamos juntos em silêncio, mas em comunhão de pensamentos, nós nos fortalecemos. Então ele diz: reunidos pela comunhão dos pensamentos, dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos, né? Estamos juntos numa corrente forte de pessoas. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creiais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele a qualquer momento, né? Então é muito importante que nós estejamos juntos e em prece, nos fortalecemos, nos sentimos fortalecidos nesse momento quando comungamos esse pensamento, mas quando estamos sozinhos, em qualquer momento do dia, e nos conectamos com Deus, essa prece tem o mesmo valor, e tem a mesma força. Agrada a Deus a prece? É outra questão. E a resposta é que ela é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração. E aí é que faz toda a diferença o nosso momento de entrega, que precisa, hoje principalmente, precisa ser preparado, porque nós não estamos, a maior parte de nós, não está vivendo num ritmo comum, né, numa rotina tranquila. Nós temos telefone tocando toda hora, notificação de celular, pessoas chamando, muita gente para responder, porque tudo aquilo que veio para facilitar a nossa vida, de certa forma, também nos escravizou, né? Então, assim, pessoas que falariam com você amanhã no trabalho vão te mandar mensagem hoje à noite. E uma coisa que você normalmente só resolveria amanhã, hoje já começa a te preocupar, se você bater os olhos no telefone. A pessoa deixou uma mensagem só para adiantar uma conversa de amanhã, porque ela está ansiosa, né? E aí a gente olha de cá, e aquele trabalho que era de amanhã já está na nossa mente, convivendo com as preocupações do agora. Então, nós estamos sempre entre aqui e o amanhã, entre o que já aconteceu, o que a gente precisa arrumar amanhã, não é? Porque todo o tempo nós estamos nos comunicando com as pessoas, a qualquer momento, né? Então, saiu do trabalho, foi para casa, acabou, não acabou, pode não ter acabado. Muitos de nós ainda atendemos mensagens, né? E se não respondemos, estamos pensando sobre aquilo. Então, às vezes está difícil para o nosso, agora estou falando biologicamente, está difícil para o nosso cérebro se aquietar, a nossa mente se aquietar. E nós temos um contato profundo, né, com Deus. Então, assim preferível é a prece do íntimo à prece lida ou decorada, né? Por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. É muito importante ter como referência as preces maravilhosas que nós conhecemos, né? Porque elas nos inspiram a orar, né? E a abordar os vários aspectos que devem compor as nossas orações, essa conversa com Deus. Mas quando nós conseguimos imprimir sentimentos a ela, porque quando nós só repetimos as palavras, não tem o mesmo efeito, né? A conexão é de alma, é de sentimento. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade.
Não creiais, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta. Então, difícil nós não sermos, em alguma medida, essas coisas todas, né? Que desafio. Isso me lembra sempre uma inquietação que eu tinha quando criança. Eu quero compartilhar isso com vocês. Eu ficava muito angustiada, porque eu sabia, eu era criança, mas eu sabia que eu tinha raiva, que eu tinha ciúme, principalmente da minha mãe, por exemplo, né? Que eu tinha, e eram sentimentos negativos, eu também sabia isso. Então, na igreja, a gente cantava uma música que tem versos assim: quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. E eu falava, meu Deus, então eu não vou conseguir fazer oração jamais, né? Porque eu tinha noção de que eu tinha muitos desses problemas, né? Tenho ainda. Mas é isso, né? Também reconhecer as nossas dificuldades antes e durante, diante da prece, é uma forma de superarmos essas dificuldades, né? Então, eu vou como uma pessoa que sabe que é orgulhosa e tem medo de falar de coração, seja feita a vossa vontade, porque essa é, por exemplo, um trecho da oração que me causa angústia às vezes. Por quê? Porque a ideia de ter o controle sobre as coisas que eu quero e acho que são melhores ainda está presente em mim. Está dentro de mim porque o orgulho ainda não foi dissolvido, o tanto que precisava já nessa existência, né? Então, mas saber disso e durante a prece ter essa noção de pedir ajuda a Deus para conseguir dizer isso de coração, faz diferença. É diferente de eu repetir a palavra, de eu repetir o verso, não acreditando, não me conectando e achando que tudo bem não me conectar, né? Então, quando eu consigo fazer a prece diante das minhas fragilidades, cientes dela e desejosa de superá-las, a prece vai ser um momento de abrir meu coração para Deus, né? Naquilo tudo que ele tem de abertura para o amor e naquilo tudo que ele ainda tem de dificuldade para amar e para entregar, né? E aí eu acho que o processo de entrega vai se construindo mais progressivamente, né? Nós vamos caminhando ao longo dos anos e vamos mudando um pouco o nosso jeitinho de ser, né? Vamos amadurecendo esse nosso espírito. E aí vem a pergunta sobre a prece, né? Qual é o caráter geral dela, né? E é um ato de adoração a resposta. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer, né? Quanto ao pedir, que é sempre um problema, porque às vezes a gente acha que, né, se vou ficar pedindo, Deus já nos dá tanto, né? E é até feio ficar pedindo, ou outras pessoas pensam, mas ele sabe que eu preciso, não preciso nem pedir. Deus sabe todas as coisas, né? Mas, se nós nos concentramos em pedidos de base, não que meu problema se resolva, mas que eu tenha força para resolvê-lo, discernimento, luz, que eu consiga ter compaixão, que eu consiga ter caridade, que eu consiga perdoar, para resolver os problemas que estão aqui, eu me fortaleço para assumir um papel que eu preciso exercer na vida, conectada com Deus, mas não terceirizando para Ele as minhas decisões e as ações que eu preciso tomar, ou as coisas que precisam acontecer na minha vida a partir das minhas ações, né? Então, esse é um movimento, ele é bonito e é um movimento de entrega o tempo inteiro, né? O que eu peço, o que eu agradeço, a forma como eu louvo, todos esses jeitos de fazer isso vão me favorecendo a realizar esse contato com entrega, com fé, né? Então, é bonito quando, diante de uma situação muito difícil, nós olhamos para as pessoas que vivem essas situações inabaladas. Está com Deus, Deus de verdade, falando de alma, é bonito, né? É a meta, chegar nesse nível de entrega, né? E trabalhar, então, dentro de nós essa lei, nas nossas ações, tentar nos nortear para conseguir
corresponder e cumprir essa lei é uma forma de ser feliz aqui, né? De nos entregarmos ao bem, ao amor. E aí, em suma, a prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, porque a gente também vibra diferente, né? Então, nós vamos estar em outro nível de vibração e até as nossas mazelas serão socorridas, porque estamos nos colocando num nível diferente de vibração mesmo. Então, vamos nos afastando das tentações que nos impedem tanto de caminhar, né? Porque sucumbimos a elas muitas vezes. Deus nos envia bons espíritos para nos assistir. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Aí a gente sempre volta na ideia do que acontece dentro de nós enquanto estamos orando. E não é só na hora formal, né, da oração, que é uma hora formal, hora de dormir, hora que acorda, hora do evangelho no lar, mas também naqueles momentos que alguma coisa acontece, de repente você sente aquele frescor, assim, aquela vontade de falar com Deus na sala de aula, indo para o pátio, no trabalho, no caso, né, de quem trabalha em escola, no seu trabalho, na rua, no ponto de ônibus, ao ver alguma coisa muito bonita, ou ao ver alguma coisa muito triste na rua, essa necessidade de falar com Deus, né? Que é uma coisa que, se a gente se permite, a gente perde, né? Então, eu me lembrei de um episódio, quando conversamos sobre, que aí, quando conversamos sobre o tema, muitos filmes foram atravessando minhas memórias, assim. Um deles foi uma situação muito legal que aconteceu na minha vida, de conquista profissional, assim, muito legal, numa época que tinha telefone com ficha ainda na rua, a gente não usava celular, né? Cartão, já era cartão. E aí No orelhão, Análise. lá no orelhão, o orelhão de cartãozinho já. Mas, enfim, também sou da época das fichas. E aí, eu me lembro que quando eu tive a notícia, estava no centro da cidade, né? Que eu peguei na internet, não tinha computador em casa, peguei na internet de uma espécie de lan house, assim, o resultado de um concurso. E aí eu fui com o cartão, eu estava perto desse TBC, então fui ali pro orelhão, liguei para minha mãe, liguei para meu pai e entrei na catedral. Na época eu ainda era católica. Era a mesma coisa, era com a mesma vibração, era com a mesma intensidade, né? Quase a mesma. Mas eu precisava falar com esses três seres, né? Minha mãe, meu pai e Deus. Assim, eu precisava sentar e agradecer. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes mais, depois que eu fiquei adulta de verdade, depois dessa fase, eu tive essa mesma vibração. Não foram pouquíssimas, mas também não foram com a mesma frequência. Ou seja, a rotina de um adulto pode fazer aquela criança que tinha uma fé fervorosa, uma comunicação muito direta, e perdendo esse jeito. E nós não podemos deixar, né? Nós não podemos. E é fácil a gente deixar. Ser arrastado pela rotina, né? E deixar. Eu não vou ler esse texto inteiro, porque eu falei muito e o texto é grande e tal, mas é muito lindo. Talvez dê, que ele não é tão grande. Vamos ver. A oração não será um processo de fuga, falando sobre a prece. Vamos falar um pouquinho sobre a prece, né? Porque a gente, mas será que eu fiz a oração? Em que momentos eu faço oração? Será que eu estou pertinente quando eu faço oração? Eu estou me comunicando com Deus verdadeiramente, né? E algumas coisas nos ajudam a pensar. Porque tem pessoas, e não é raro, dizer assim, nossa, fulano ora tanto, faz tanta oração, mas a vida dessa pessoa não vai para frente. O filho dessa pessoa passa por tal dificuldade, não está adiantando rezar tanto. Sabe, é cotidiano, né? É um pensamento que não é pequeno. Muitas vezes nós ouvimos isso, nossa, mas aconteceu com fulano, né? Fulano tão religioso, mas até com ele aconteceu, né? E aí é preciso que a gente se lembre que até conosco, e principalmente quando nós estivermos muito fortes, porque estamos orando, porque estamos conectados com Deus, com Jesus, principalmente nós teremos mais condições de enfrentar as dificuldades que nós precisamos enfrentar
para que o nosso espírito se aprimore, para que ele conquiste outros níveis. Então, as provas que nós enfrentarmos, ou, ou qualquer outra situação que tivermos que enfrentar para resgatar coisas, enfim, elas serão muito bem-vindas. E a prece nos ajudará a atravessá-las, né? A prece não é uma fuga delas e de nada do que deve nos acontecer. Então, nós temos que percorrer um caminho e a prece vai nos ajudar, nos iluminando neste caminho. Ela não vai nos tirar das pedras, né? Vai falar, não, ó, aqui tem, agora você fez oração, tem uma luz, tá vendo? Ali tem um problema, desvie. Não, nós vamos enfrentar os problemas, mas iluminados pela prece. Não vai nos fazer escapar de sofrimento, né? Nós temos que passar por um sofrimento? Temos. Uma doença, por exemplo, uma enfermidade física, por alguma razão? Temos. Essa é uma experiência que nós precisamos viver para aprender coisas que, teoricamente, só com os estudos, nós não estamos aprendendo. Então, nós precisamos enfrentar isso. Com a prece, nós vamos enfrentar isso de forma mais leve, de forma mais profunda, mas até mais rápida, né? Porque se nós aprendermos, porque estamos com fé e nós aprendermos a lição, não precisaremos prolongar o sofrimento, né? Então, ela não é um privilégio. Orou, a sua vida não vai ter nenhum problema. Não, nós fazemos feiuras, nós temos que aprender coisas bonitas e, às vezes, a enfermidade, a dificuldade são instrumentos, muitas vezes, né, sempre são instrumentos para nos ajudar a melhorar, a nos corrigir, a enxergar coisas que não estamos enxergando antes de vivenciar essas dores, né? As dores nos tiram vendas dos olhos, né? Às vezes mais facilmente do que o estudo, mais facilmente que a teoria. Estamos estudando e não estamos ainda conseguindo. Vamos viver essa experiência aqui, então, porque aí você vai enxergar um mundo com olhos mais claros, né? E a prece vai nos ajudar a passar por isso sem precisar repetir, porque nós vamos ter resignação necessária, né? Ela, então, não vai nos isentar da luta, nós temos que enfrentar as dificuldades do mundo, né? Nós vivemos neste mundo, passamos outro dia por uma pandemia, passamos hoje em dia por toda hora nos jornais, nós estamos vendo quanta miséria, quanta violência, quantas dificuldades, né? Para serem enfrentadas de forma global, e nas nossas casas, nos nossos lares, temos as nossas dificuldades também íntimas, né? E às vezes não íntimas, às vezes financeiras, às vezes de relacionamento. Nós temos que enfrentar essas lutas, né? E aí nós vamos enfrentar com força, né? Porque estamos amparados, sabemos o propósito, sabemos que tudo que nos acontece, acontece para o nosso bem. Então nós vamos ter resistência, não vamos nos entregar. Aí no outro sentido de entregar, né? Nós não vamos desistir, porque estamos cientes de que estamos amparados. Também não é para a gente pedir, né? Olha, eu amo muito essa pessoa, eu quero esse marido, eu quero ter filhos super saudáveis, eu quero ter uma vida muito boa, Deus me ajude a ganhar na loteria, Deus me ajude a conquistar essa pessoa. Não é para que a gente satisfaça os nossos caprichos, né? A nossa conexão com Deus é para que a gente possa construir mesmo esse reino de Deus dentro de nós. Como é que nós vamos fazer isso sem nos conectarmos com Ele? E nós sabemos tão pouco deste mundo, então como é que nós podemos saber qual é o melhor caminho? É Ele que vai nos dizendo. Conforme conectados com Ele, nós vamos descobrindo pelas grandes pistas, pelos acontecimentos, pelas pessoas que nos chegam, qual é o nosso lugar e qual é a nossa tarefa aqui, né? Opa! É legal esse trechinho, esse aqui eu não vou só comentar, não, eu vou ler. Ainda mesmo que te encontres no labirinto quase inextricável das provações inflexíveis, ainda mesmo que a tua jornada se alongue sob o granizo da discórdia e da incompreensão, em plena sombra, cultive a prece, com a mesma persistência a que te induzes na procura da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Na dor, ser-te-á divino consolo, na perturbação, constituirá a tua bússola. E é isso, nós vamos nos orientar
e nos dirigir para o caminho certo, solucionar os nossos problemas quando nós tivermos essa conexão, quando nós conseguirmos silenciar os nossos ouvidos e mente, né? Silenciar deles tudo que está fazendo ruído fora de nós, causando confusão, valores cruzados, influências ruins, memórias que nos afligem, coisas que não resolvemos dentro do nosso coração ainda. Quando nós conseguimos silenciar todos esses pensamentos para nos conectar com Deus e para ouvi-lo, nós vamos conseguir soltando, desatando esses nós, devagarzinho, com paciência, no ritmo mesmo da nossa natureza, né? E é isso. Então, não ouvides que a permanência na Terra é uma simples viagem educativa, vamos duvidar disso nunca, né? Da nossa alma, no espaço e no tempo. E não vamos nos esquecer que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Então, é lindo, né? Então, até aqui, a gente consegue entender, lembrar, né? Qual a importância, por que é importante, qual a necessidade que nós temos da prece, né? Aqui, da adoração, né? A prece compõe esse processo. Nós temos essa necessidade de nos sempre voltar para a nossa origem, sempre voltar para o propósito de estarmos aqui, nessa conexão com Deus, nosso Criador. Ok. Agora, tá fácil? Aí nós vamos falar dos desafios. Fácil não está, né, gente? Que loucura, né? Então, mas a gente também precisa lembrar, e isso é essa parte que mais dói, porque o mundo está muito louco, mas nós escolhemos todos os dias, né? Nós escolhemos deixar a notificação do celular ativada, nós escolhemos assumir mais de um emprego, alguns de nós, né? Mais de uma tarefa que damos conta, nós escolhemos muitas vezes entrar nas modinhas do mundo, né? Então, agora nós temos as modinhas das redes sociais, por exemplo. Acho admiráveis as pessoas que não têm. Eu uso pouquíssimo, mas eu percebo que tem pessoas muito dependentes. Então, assim, nós escolhemos algumas aflições voluntariamente. E essas aflições vão nos tirando do nosso rumo, de para onde a gente deveria ir. Nós vamos ocupando, às vezes, até as coisas nobres. Porque, por exemplo, quando nós escolhemos, eu preciso conhecer esse tema, então eu vou conhecer esse assunto, aquele, aí eu vou fazer 20 cursos, né? Esse monte de live maravilhosa, vou fazer 20 cursos agora. E o tempo que a gente está dedicando para ruminar? Vamos falar de cursos espíritas, né? De palestras, e de vários cursos que nós temos, graças a Deus, aí. Mas quando nós queremos abraçar o mundo, eu estou falando isso até por mim mesma. Eu tenho uma dificuldade de falar, não, incrível, tudo que acho que é bom, falar, dá sim, dá sim. Mas aí, e o tempo que nós temos para ruminar aquilo, para experimentar aquilo, para aprender verdadeiramente? Então, eu vi nessa palestra, eu fiz esse curso, aprendi determinadas coisas, e o tempo disso soar em mim, de eu sentir, de, né, me preparar para isso, muitas vezes eu não me dedico a esse tempo, né? E então, eu vou atropelando o momento do meu próprio desenvolvimento, porque é preciso que eu tenha silêncio para conseguir caminhar, preciso que eu tenha um olhar para mim mesma, que eu me conheça, né? Para poder caminhar. Então, quando a gente pensa nisso, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns fatores, está lá no livro da Joana de Ângeles, que é maravilhoso. Eu queria depois, um dia, tá, a gente precisa combinar de fazer um estudo, né? Desse aqui, ó, o homem integral. Gente, essas questões, elas nos tiram, elas nos perturbam, né? Elas nos tiram do rumo que nós precisamos ter, né? A nossa rotina irrefletida, automatizada, né? De muitas atividades repetidamente, sem reflexão. A ansiedade que é gerada daí mesmo, né? Porque nós temos uma sensação, nós temos a nossa tarefa gravada em nós. Então, quando nós não as realizamos, quando nós não fazemos o que estamos aqui para fazer, é óbvio que algum sinalzinho vai ser dado ali para nós, né? Que alguma coisa não está acontecendo, precisa acontecer. Ou nós vamos assumindo também alguns desejos. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes o que nós queremos e valorizamos
nem são coisas que nós queremos e valorizamos coisa nenhuma. Porque existe um bombardeio de ideais mediaticamente, né? Então, assim, de repente você cresce com a convicção de que o importante é se casar, ter uma casa, um carro e viajar. Viajar todo ano. Esse valor é um valor socialmente incutido. E muitas vezes nós vamos ficar ansiosos porque nós não estamos conseguindo financeiramente garantir todas as coisas, por exemplo. E também fazer a viagem, também realizar aquela coisa que está para ser realizada nessa idade, ou ter aquela profissão, ou ter aquela promoção no trabalho. Nós criamos ansiedades diversas, né? Por diferentes razões. E que, no fundo, não precisávamos lidar com isso, se tivéssemos conectados com Deus e conosco, nós estivéssemos nos descobrindo, né? Medo. Numa sociedade de competitividade, é claro que tem pessoas à margem, é claro que existem dificuldades. Então, existe o medo de ficar para trás, existe o medo de perder o emprego, existe o medo. Existem medos bobos até, né? Medo da violência, que aí não é um medo bobo, mas, enfim, nós produzimos essa violência, convivemos numa sociedade de violência. A solidão, que às vezes é voluntária, porque eu também não quero ter trabalho, eu quero ser feliz, eu quero fazer viagens, não quero ter, e aí eu vou produzindo alguma solidão, mesmo quando eu estou com alguém, às vezes eu posso produzir solidão, e uma concepção de liberdade que, embora a liberdade seja primordial, a concepção de liberdade que às vezes a gente recebe é muito mais um produto de uma rebeldia, né, que descaracteriza valores muito importantes de uma vida em sociedade, da nossa vida aqui. Então, essas questões todas nos perturbam e nos tiram a conexão com Deus, né? Com um plano superior. Eu coloquei aqui o ciclo circadiano para a gente falar um pouquinho da nossa rotina diária, assim, de como a gente alimenta a agitação do nosso cérebro, né? A agitação que nos impede de fazer essa conexão na hora da prece, né, profunda. Então, nós temos ali um dia de 24 horas em que se alternam momentos de atividade e de repouso, e a luz do sol e a noite regulam essas atividades muito bem. Como nós temos aqui, gente, depois da invenção da luz elétrica, por exemplo, a gente não necessariamente obedece esse ciclo aqui, ó. Eu posso trabalhar até mais tarde, eu tenho luz para isso, né? Então, eu não preciso repousar na hora que o corpo pede repouso. Eu posso gerar ali, né? Eu vou trabalhando o meu corpo de um modo tão maluco que até o momento de me conectar, eu não estou agitada, eu vou ficar acelerada. A luz azul da tela, né, das telas o tempo inteiro, também é um fator que atrapalha o meu sono, o repouso e a concentração, né? Então, a hora da prece, da meditação, são momentos que eu mesma impeço que aconteçam plenamente, que eu produzi isso, porque eu escolhi isso aqui. Com esse ciclo não girando adequadamente, com seus momentos e com a quantidade de coisas preocupações que eu vou inserindo no meu dia a dia, fica difícil desfazer esses nós, né, na nossa comunicação. Aqui, os vícios nas redes sociais, a necessidade de responder às pessoas imediatamente, também são, e também de nos preocupar com a aprovação que temos, aparência, olha outra coisa importante, né? Principalmente para as crianças, vamos pensar, eu me preocupar muito com a aparência, né? Com o que eu estou parecendo para os outros, como os outros me aprovam, como eles gostam de mim ou não, também isso me faz dedicar tanto tempo para aquilo que está fora de mim, que me sobra pouco tempo para dedicar tempo para aquilo que está dentro de mim, né? Então, tudo isso nos faz entrar numa situação de muita angústia, né? De muito mal-estar. E aí, se as escolhas ruins nos levam em curto, médio ou longo prazo a cenários ruins, pequenas escolhas diárias, pequenas mudanças que nós fizermos também nos trarão de volta, poderão nos trazer de volta a um caminho legal de contato
com Deus, né? De adoração mesmo. Então, nós temos essa menininha que eu coloquei na imagem, que somos um pouco nós, né? Com as nossas preocupações, com as nossas angústias, com as nossas ansiedades. E aí tem um trechinho lá do Minuto de Sabedoria que ele nem estava na minha apresentação de hoje, mas hoje eu abri assim, aleatoriamente, uma página, nem era do Minuto de Sabedoria, era outro livro, e ele estava lá, essa folhinha. Falei, gente, caiu no colo, então eu trouxe e incluí aqui. Procure viver mais sua vida interior. É vida, viu, gente? Ele está vindo porque eu errei na digitação. A agitação da vida não deve atingir nosso eu verdadeiro, nossa alma. Não deve fazer esquecer a coisa mais importante. A centelha divina é que é o nosso eu real, do qual nosso corpo é apenas um reflexo. Portanto, procure viver mais intensamente sua vida interior, a vida do seu verdadeiro, do seu eu verdadeiro, da sua alma. Esse é um trecho do Minutos de Sabedoria que nos orienta a isso, né? E como é que a gente pode fazer isso? Tentando estar presente. Então, eu vou falar bem rapidinho, porque eu já me excedi, né, Tânia, no tempo aqui. Como que a gente pode fazer isso? Tentar adotando práticas de silenciamento interior, ter uma disciplina do pensamento. Pensamento, nós temos condição de perceber isso, né? O pensamento começou a pular muito, já está de noite, já vou desligando coisas, diminuindo luz. Começou a pensar muito, muito, traz para cá, coloca, não está conseguindo sozinho, põe uma música, respira, vamos fazer exercício e trazer a mente antes de fazer a prece. Trazer a mente para a quietude. Nós conseguimos fazer isso, né? De uma hora para outra? Óbvio que não, mas o exercício transforma, né? Dedicar-se um tempo maior para desacelerar a mente com empenho. Também fala disso aqui no capítulo 8 do O Homem Integral, da Joana de Anjos, quando ela vai falar da meditação, mas o processo é idêntico, né? Então, eu preciso saber que eu não vou conseguir no primeiro momento, mas eu vou me empenhar. E ela diz lá, ela fala sobre isso, né? Que as atividades novas sempre causam dificuldades para nós. Nós sempre achamos difícil fazer aquilo que é novo. E às vezes, estar presente é uma coisa nova para a maioria de nós, né? A gente não fica tão sempre acelerado que ficar pleno no pensamento só é uma coisa nova. Mas o início é difícil, a gente vai repetindo, vai se acostumando, e isso vai se tornando um hábito. Quando se torna um hábito, começa a ser fácil de fazer. Então, a gente não deve desistir mesmo, né? Existem alguns estudiosos que falam que às vezes é necessário 2 anos de treino constante, cotidiano, assim, todo dia, para a pessoa conseguir meditar profundamente, né? E o mesmo para falar com Deus, óbvio, né? É necessário manter o processo de construção de novos hábitos ativo. É isso que a gente precisa fazer, manter esse processo ativo e sempre. E aqui eu queria sugerir, gente, a leitura, que também é um livro que a gente precisa estudar, desse livro, Leis Morais e Saúde Mental, do qual eu quero fazer a leitura de uma oração aqui. Nesse livro, o Sérgio Luiz da Silva Lopes, ele fala... ele relaciona as leis morais e a saúde mental, porque essa é a área de trabalho dele, é muito interessante. E ele conta no capítulo da Lei da Adoração a história de um jovem, ele era mocinho ainda antes de fazer a faculdade, e ele acompanhava com o grupo espírita um jovem que ficava amarrado numa cadeira, porque ele tinha um problema mental severo, e a mãe tinha que amarrar, porque ele agredia, ele tinha uma mentalidade de 2 anos, assim, mas ele era grandão, tinha 26. E aí ele disse que pensava assim, gente, como que a oração vai resolver uma coisa desse tamanho? Ele não conseguia perceber. Então, eles faziam um evangelho no lar, esse grupo, né? Nessa casa. E depois de uns 2 meses, ele relata no livro, que depois de uns 2 meses, a mãe estava com um semblante super leve, super feliz, foi recebê-los, e o jovem estava solto, não estava mais amarrado, né? Ele vai contando essa transformação. E aí ele salienta aqui para a gente que a prece nessa obra, que a prece é um estado interior constante de gratidão diante das coisas. Olha que delícia, né? Eu posso estar trabalhando, lendo, escrevendo um livro, caminhando na rua, tomando um sorvete e estar orando, né? Estar em conexão com Deus. Quando eu converso com uma pessoa e estou simpático para com ela, dando-lhe minha atenção, naquele momento eu estou orando. Uma sintonia superior não pode se estabelecer de forma satisfatória apenas em um momento isolado.
ela deve ser, sobretudo, desenvolvida para permanecer a maior parte do tempo em tudo que fazemos. E isso é construção de hábito, né? Então, nós podemos fazer esse exercício cotidiano. Então, às vezes vai começar numa coisa muito simples. Tem uma estratégia que o Marlon Hickdown faz quando ele vai falar de meditação, que é assim, você não vai começar a meditar, não vai falar assim, eu vou começar a meditar hoje. Vou começar a estar presente. Então, por exemplo, você escolhe 2 situações cotidianas ou 3 do seu dia a dia mesmo que você faz automaticamente. Por exemplo, beber água. Então, você, quando está bebendo água, você está percebendo mesmo o que está acontecendo? Você está sentindo a água descer? Você está bebendo água, a água presente ali? Ou bebendo rapidinho para seguir falar alguma coisa, para responder uma pessoa? Aí você engole a água até sem ver, a água está parada aqui, você está falando. É a mesma coisa para comer, a mesma coisa quando se senta. Então, ele fala, ao invés de se sentar para meditar, primeiro se senta. Se senta. Fique sentado, se observe, se sinta, né? Então, acho que uma estratégia para nós nesse momento é fazer um pouquinho de cada coisa plenamente, estando plenos e buscando fazer esse percurso para dentro de nós, né? Nos sentindo, nos tocando verdadeiramente para nos conectar com Deus. E aí ele coloca no livro uma oração curtinha, que eu vou ler para vocês rapidinho, que é a oração da intimidade, que foi uma oração que veio à mente dele no momento após o Evangelho no Lar, e ele registrou e deu esse nome. E diz assim: Senhor, ajuda-nos a nos tornarmos melhores, principalmente na nossa visão de nós mesmos. Manda-nos o teu bom mensageiro para que ele limpe nossa visão. Reveste-nos de teu sorriso e ensina-nos tua canção. Mostra-nos tuas estradas e localiza onde estamos. Quando olharmos para o futuro, que possamos ver a esperança. Quando olharmos para o passado, que enxerguemos os carinhos recebidos, mesmo que escassos sejam esses a serem lembrados. Todos os tivemos, não fosse assim, não estaríamos vivos. No dia de hoje, dá-nos tuas bênçãos em abundância, e não nos economizes da tua luz. Mesmo que ela nos ofusque os olhos ou nos embriague os sentidos, só assim poderemos observar o alvo, não aquele dos nossos planos limitados, mas aquele de vossa divina destinação, o de atingir as estrelas que margeiam tua morada, no universo sublime de teu infinito amor. Amigos, obrigado por esse momento de poder compartilhar essas reflexões e boa noite. Nós que agradecemos, Analice. Eu estava aqui, sabe, refletindo, porque muitas vezes a gente começa a fazer oração e vem 1001 coisa na cabeça, né? Você está aqui no Pai Nosso, de repente você já está lá não sei aonde, já está em outro lugar, né? É verdade. E assim, eu lembrei até de um filósofo aí, 2 filósofos que nós temos aí, né, contemporâneos nossos, que diz o seguinte: ando devagar porque já tive pressa, né? Leva esse sorriso porque já chorei demais. Então, nós temos que aprender, né? Os filósofos são Almir Sater e Renato Teixeira, né? Sim. Então, não é só a doutrina espírita, né? É o mundo que a gente está vivendo, está pedindo isso, vamos acalmar, vamos serenar. Principalmente as nossas crianças, né? Estão precisando ter essa calma, se asserenar. E a doutrina espírita nos traz esse medicamento, né? Essas reflexões que são um medicamento para a nossa alma. Então, minha amiga, nós agradecemos muito, foi muito profundo, trouxe muitas lições aí, que está aqui pertinho da gente, a gente deixa passar, né? E vamos Verdade. caminhando em frente. Gratidão mesmo, Analice. Muito obrigada. Obrigada. Fica conosco para a nossa sensibilização final. E aguarde, né, também, que antes que termine o ano, ela possa voltar aqui conosco, né, gente? Porque está muito longe de 2025, né? Vamos viver devagarzinho 2024.
dia por dia, mês por mês. Meus amigos, quero convidá-los para a próxima semana, estará aqui conosco a nossa companheira, né, a Doroti, que irá estar fazendo o estudo da parábola das 10 virgens. É interessante essa parábola, para quem não conhece, conhecê-la, que ela é super interessante. E nós vamos ter aí uma troca na nossa pauta, pelo que eu vi hoje, nas quarta semana, a nossa amiga Valdete vai estar conosco e na última segunda-feira será a uso intermunicipal com a Semana Regional Espírita, tá? Mas aí depois, até a próxima semana, eu passo uma pauta final do nosso mês. Vamos semana por semana, né? E agora quero convidar a todos os amigos que estão aqui conosco, os nossos amigos que nos assistirão posteriormente, para a nossa reflexão. Vamos acalmar a nossa mente, o nosso coração. Vamos entrar em sintonia com essa espiritualidade amiga que sempre está conosco, nos amparando, nos conduzindo para o caminho do bem, do amor e da fraternidade. Vamos deixar a nossa porta aberta para que todos possam adentrar aos nossos lares e adentrarem aos nossos corações, para que possamos, assim, neste momento, fazer o nosso agradecimento, fazer a nossa louvação pela nossa vida e também pedir o amparo, a proteção para o nosso lar, a fluidificação das nossas águas, que elas possam ser fluidificadas com o medicamento que cada um dos nossos irmãos estão necessitando. Vamos pedir também para que possamos receber o passe que cada um vem a transmitir a cada um de nós. E pedimos também o amparo, a proteção a todos os irmãos, né? Seja os nossos irmãos mais próximos, como também aos nossos irmãos mais distantes. Rogamos também pelos nossos governantes, para que todos possam ter o discernimento do bem, do amor e da caridade. Seu Adalto? Sim. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece-nos a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde, como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, seu Adalto. Muito obrigada, Analice, obrigado aos amigos que estão aqui na janelinha conosco, né? Gratidão. E vamos aí seguirmos calmos, serenos,
e tendo sempre Deus, Jesus, a nossa querida Mãe Santíssima e esses bons amigos anônimos, né, que estão aí nos amparando, nos assistindo na caminhada. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana, se Deus quiser.